Então, pessoal, hoje cheguei a casa, eu pus assim mais bonitinho, mas eu encomendei coisas da Eternize. E ela mandou aqui, está tão giro. E então eu agora vou abrir tudo e vos mostrar. Quer dizer, eu até posso mostrar já estes perfuminhos, que é o Água de Fuente e este Celine. E eles são inspirações. E então, pronto, lá uns perfuminhos para experimentar de bolso. Então, aqui está todas as coisinhas que eu encomendei. Tem estes brinquinhos, mais estes brincos. Estes assim, os primeiros que eu estava a falar. Estes assim. Depois tem este anelzinho. E este também. E este. E depois estes colares. E depois temos este lencinho aqui de cachemira. Ele é mesmo tão suave. Ele é 30% de cachemira, 30% lã e 40% viscose. Ele é até mais viscoso do que outra coisa, mas muito, muito fofinho. E pronto, estas foram as coisinhas todas que eu pedi nesta encomenda. Mas já perdi a cabeça e pedi mais a encomenda dela. Olá pessoal, olhem, sexta-feira e o tempo está uma desgraça e o meu cabelo também, mas não liguem. Eu pus um taço de lip oil porque estava a ficar bastante seco os meus lábios. Eu mostrei-vos um pedacinho de uma imagem de como está. Nós estamos numa tempestade este fim de semana. Quem não adora? Também teve aí a Cláudia em Portugal e nas ilhas. Por isso, pronto, talvez seja a Cláudia 2.0 aqui. E pronto, mostrei-vos. Até a casota da cachorra está a ficar destruída. Mas pronto, nada que a gente não resolva. Amanhã eu tenho a sessão fotográfica de Natal e tenho as minhas unhas, que já estão a precisar, e elas vão ir bem curtas desta vez. Não quero saber, porque não estou a curtir. E pronto, olhem. Era só este updatezinho de vida. Eu estava a pensar em usar assim para amanhã. O que é que acham? Estes brinquinhos que recebi ontem da Eternize. Acho que ficaria bem. E nós vamos todos iguais este ano. Estava aqui a pensar nos anéis, mas pronto. Também tivemos a reunião de professora e pais e professores. Talvez seja a reunião do primeiro semestre, primeiro trimestre. Quando? Trimestre, exato. E pronto. Ela está muito avançada na leitura, na matemática, para o ano dela e de todas as turmas. Por isso eu estou muito contente com isso, mas temos de trabalhar as emoções, que é algo que eu já sabia, o partilhar e o special awareness, que é do tipo, ela tropeça muito e ela não olha para onde é que anda. Isso está com a cabeça na lua, como se costuma dizer, mas a nível escolar académico é uma criança inteligente, nada que eu já não soubesse. E pronto, estou muito, muito, muito contente sobre isso. E pronto, nós vamos ajudar a seguir no que for necessário. Eu acho que não falei que nós estamos a levá-la à terapia. E a professora também pediu algo que eu fiquei assim... Gente... E é por isso que eu às vezes fico desanimada e triste, porque a sociedade é o que é, e é nestes momentos que a gente nota-se. Eu acho que terapia, que eu não vos falei que a Aurora estava a ir à terapia, ela está a fazer terapia da arte e é para ajudar nas emoções, ela a perceber as suas próprias emoções e aprender a desenvolver as emoções e a falar sobre elas, porque ela
não exprime com palavras as emoções que ela tem. Ela é muito mais de, por exemplo, como é que eu digo? Se ela estiver muito chateada em empurrar a irmã, ou chorar só, ou pronto, assim, ela não acaba por expressar por palavras as suas emoções. E eu não quero chorar. E nós fomos à psicóloga, e a psicóloga não deu um diagnóstico, e aqui diagnósticos têm de ser feitos normalmente por psiquiatras ou por algum especialista na área daquilo que se desconfia que a criança tenha. Porém, a psicóloga disse que ela precisava trabalhar as emoções e que ela é aquele tipo de criança que, por exemplo, está a fazer um desenho, mas está a olhar lá para fora, está a observar o resto do mundo à sua volta e a interiorizar, e a cabeça dela não para. E isso vem de mim, porque eu também sou assim, mas pronto. E então a psicóloga recomendou a terapia da arte para ela, e nós, ou pelo menos eu, chamo as coisas pelo que elas são, porque não quero que a minha filha tenha estigma de terapia ou de alguma doença, ou seja lá o que for. Eu digo as coisas pelo nome que elas têm. É a mesma coisa, por exemplo, e agora vamos entrar num outro tema, que eu não digo à minha filha o pipi, ou não sei que outros nomes usam para a vagina. Eu digo que tens uma vagina, limpa a vagina, faz isto aqui, as mamas, ou os peitos. Estão a perceber? Eu não sei coisa. Isto tudo para dizer que a professora disse que era para nós pararmos de lhe dizer que ela ia à terapia e para dizer que ela ia a aulas de arte. Porque depois as outras crianças podem ter estigma da terapia. E a minha opinião é que talvez se a gente falasse mais as coisas pelo nome que elas têm, não havia estigmas. Não acham? Só naquela. Porque é que, por exemplo, eu não quis terapia quando tive depressão pós-parto? Pelo estigma que existe. Olá, amor. Mommy, Diz-me, baby. I love you. I love you too, baby. My tablet on a charger. Põe a carregar. Onde é que está o tablet? Downstairs for charging to later. Ok, então I pronto. want to draw Queres pintar? E o que é que tu queres pintar? you and me and Miss Wagon Ok. and mating together. Ok. Espera, a mamãe vai por aqui isto. Okay. E deixa ver. Onde é que está as tuas cores e a coisa? Vai buscar, está no teu quarto. Então, tens papel, Sim. sim, e tens cores. Pronto, gente, eu não quero falar muito disto à frente dela também, porque, pronto, não sei, é aquela coisa. Mas pronto, aquilo que eu acho é que o estigma não existiria se as pessoas usassem mais as palavras como elas são e não tivessem um olhar negativo sobre as coisas. Eu, por exemplo, eu não fui à terapia quando eu tive depressão pós-parto, porque tinha medo que achassem que eu não era competente para cuidar das minhas filhas. E então, por medo daquilo que a sociedade normalmente pensa, porque normalmente a sociedade pensa que pós-parto, a depressão pós-parto, tu não queres a criança, tu vais rejeitar a criança e podes tentar fazer algum mal à criança.
Mas a realidade é que nem todas as depressões pós-parto são iguais. E também existe esse estigma. E então aquilo que eu na altura pensei é: o pessoal vai começar a pensar isso, que eu quero lhe fazer algum mal, que não estou capaz de lhe tomar conta, e não é isso o caso, não é esse o caso. E então eu nunca procurei ajuda, coisa que eu não recomendo. Procurem ajuda, porque até hoje há certas coisas dessa altura que ainda me fazem ficar muito emotiva, porque não foram tratadas. E pronto, eu acho que é isso. A gente deveria começar a trabalhar mais como sociedade para tirar esses estigmas. E acho que uma das formas de trabalhar o estigma é chamar as coisas pelo que elas são. Mas posso estar errada. Claro que posso. Aqui. Mas pronto. Então, vamos ter de parar de dizer isso, porque ela, nesses dias, ela fica muito contente que ela vai, ela está a adorar as aulas de terapia da arte. Já viram as aulas de terapia da arte? A terapia da arte. Ela está a gostar imenso, ela fica muito contente, e eu noto que desde que a gente começamos a terapia, que ela tem conseguido falar mais das suas emoções. Vais pôr no livro, no caderno? Sim. O que foi? I got my letter. E qual é essa letra? 8 Não, isso é um and. and Yeah. Aquele sinal. I want to write on your pen. Ok, queres qual? Cor-de-rosa? Gente, sábado, acabei de chegar a casa, eu já tirei a camisola que eu estava, que eu estou a suar que nem um porquinho. Porquê? Porque nós fomos à sessão fotográfica de Natal e estou morrendo. Ok, estou morrendo. Eu pensei realmente que este ano ia ser bem mais fácil de fazer isto, porque a Iris tem 2 e a Aurora já tem 5, e a Aurora foi maravilhosa, perfeito, super fácil. A Iris nem tanto. Foi tão ou mais difícil do que no ano passado. E então, pronto, gente, olhem, eu já tenho batom borrado, estava a suar, já estava cansada, já estava mesmo a ficar até mesmo saturada da sessão fotográfica, muito sinceramente. Mas pronto, e então mudei para a minha camisolinha de andar em casa. E pronto, tentar acalmar, porque ainda tenho de ir fazer as unhas mais logo. Vou-vos trazer comigo para fazer as unhas. Eu tenho a casa numa mess. Eu não sei como é que esta semana a casa está pior do que nas outras semanas. Mas não tenho paciência de limpar hoje. Eu já estou cansada e exausta de ter lutado com uma criança de 2 anos para ficar quieta nas fotos e olhar para a câmara, que vai ser bem poucas as fotos que ela vai ter a olhar para a câmara. E pronto, mas olhem, eu queria falar, eu não... acho que foi no vídeo anterior ou algo assim, que eu vos disse que eu comprei da Kiko um lápis de olhos e usei hoje. E por acaso estranhei, porque não estou habituada a me ver, mas gostei imenso. Fui com o meu antigo anel de noivado, que não me cabe no dedo do anel de noivado, com estes brincos da Eternice e com estes brincos que também são da Eternice. E pronto, gente, foi isso. Eu ainda vou tentar ir buscar os comprimidos da minha mãe e ir ao Aldi, em princípio, para ver uma coisa lá. E tenho de ir ao Lidl também, para comprar queijo e fiambre. Bom dia, quarta-feira, dia 19 de novembro. Eu ainda vou tentar com que este vídeo saia hoje. Como? Não sei. Mas vou tentar, entre hoje e sexta. Porquê? Porque a mais velha foi para a escola. Agora o marido e a minha mãe e a mais moça foram ver se tinha rodapés para nós acabarmos os rodapés aqui de casa. Eu fiquei basicamente a limpar por dentro dos armários. Mostrei-vos um bocadinho. E nós à noite ainda temos jantar
na casa dos nossos amigos e vizinhos do Porto. E pronto, eu não sei se vou conseguir editar este vídeo ou não, e também nem sei como é que este vídeo está a ficar ou não. Ai, gente, eu já estou cansada e ainda são 9 da manhã, mas é porque, pronto, não tenho dormido nada bem, estou meio adoentada, apesar que já começo a pensar se isto é só constipação ou se é só alguma outra coisa. Mas pronto. O que é que eu ia dizer? Perdi-me nos meus pensamentos. Eu estou a limpar por dentro dos armários. Porque o Natal vem aí. 2, porque é muito mais fácil à quarta-feira, quando tenho menos gente em casa e tenho mais gente para me ajudar, pelo menos a ficarem de olho nas miúdas. E porque na próxima quarta-feira nós contratamos uma equipa de limpeza profissional para vir limpar a casa por fora. Por fora, entre aspas, dentro dos armários, tudo ao redor. E eu durante muito tempo me dei ideia se deveria ou não, porque parece que sei fazê-lo. Mas a verdade é que desde que nós nos mudamos para a nossa casa, desde que compramos a nossa casa, é assim, eles normalmente fazem uma limpeza a fundo antes de entregar a casa. Eu não acho que tenha sido limpo, nem de longe nem de perto, uma limpeza profunda. Foi uma limpezinha, sabem? E depois nós também, prontos, colocamos o chão, fizemos as nossas cenas, blá blá blá. E obviamente essas coisas são assim mais obras de construção e assim, e por muito que eu limpe, vai haver sempre alguma coisa que eu não consigo limpar profundamente, tal como uma equipa de limpeza profissional com os seus equipamentos industriais conseguiria fazer. Para além que eles ainda estão a construir apartamentos e casas à frente das nossas casas, por isso está sempre a entrar poeira. E pronto, existem algumas áreas que me chateiam mais do que outras, áreas que eu não consigo chegar com os meus produtos ou com a minha mão para limpar, e então acabei por ceder na ideia de contratarmos uma equipa para o fazer. Por isso vêm cá na próxima semana. Eu quero limpar os armários por dentro porque já queria há algum tempo, estava só a tentar decidir se fazia agora em novembro ou se fazia em dezembro, mas a verdade é que dezembro é sempre um mês de loucura, por isso decidi, olha, como elas vêm na próxima semana, como está o meu marido e a minha mãe em casa na quarta também, já faço nessa quarta, enquanto que eles vão fazer outras coisas, eu ponho-me a limpar os armários por dentro e a dar uma limpeza a fundo com os produtos que eu tenho, que todo mundo tem em casa, não é, de supermercado, então por dentro. E também vamos descongelar os congeladores para tentar limpá-los também antes de começarmos a trazer as ceninhas para o mês de dezembro e assim. E pronto, é isso a atualização que eu vos queria dar. Tenho de lavar louça, tenho de guardar louça, tenho de pôr a máquina de roupa a secar. Eu não sei isto, o que é, se é do meu marido, se é da minha mãe e porque é que deixaram aqui. Tenho também de descobrir. E é isso. Eu já limpei os armários de cima. Aqueles armários dali do fundo já tinham sido limpos há uma semana ou 2 atrás, algo assim do género. Estes daqui também já tinham sido limpos há pouco tempo. Vou só dar abrir, ver se vou dar só um paninho, sabem? Que não é preciso dar grande coisa, mas sempre fica mais fresquinho, sabem? E é aquela coisa. E pronto, é isso que vocês hoje vão ver. Eu não vou-vos levar, obviamente, para a casa dos meus amigos, porque, né, é a casa deles e assim eles também nem sabem que eu faço isto. Por isso, dar aqui a limpeza na coisa. Mas, pelo menos, a limpezinha nós vamos dar. Eu tenho de levar minha filha à terapia mais logo. Por isso, é isso. Tenho muita coisa por fazer ainda hoje. Eu, sinceramente, pensei que às quartas-feiras, deixando de trabalhar às quartas-feiras para poder organizar mais em casa e
ir com a Aurora à terapia que eu ia ter mais tempo. Não sei como é que na minha cabeça eu pensei isso, mas totalmente errada. Eu tenho um monte de coisas por fazer e chego ao final do dia esgotada e no dia a seguir, quando vou trabalhar, eu já estou tipo morta. E ontem eu já estava morta do trabalho e bem chateada, gente, bem chateada. Mas pronto, é isso. Nós então vamos continuar aqui na limpeza e depois falamos. zona está melhor, só falta limpar aqui, mas eu prefiro que a louça seque mais um bocadinho antes de guardar e então eu limpo esta parte depois. Deixei isto aqui porque o meu marido ainda vai fazer coisas com isto, por isso deixei aí, e aquilo é para depois levar para a casa de banho quando eu subir. E pronto, esta zona agora para limpar, que as miúdas tomaram um pequeno almoço, estiveram a fazer desenhinhos e assim, e então vou arrumar esta parte, tem mais uma coisa para lavar, obviamente, e pronto.
Pronto, gente, está limpa a mesa. E, por exemplo, isto são dos exemplos. Nós limpamos, nós lavamos, nós asperamos estas cadeiras mais do que uma vez, mas a verdade é que estão sempre sujas. E que, por muito que a gente limpe, nunca está, já avança, nunca está 100%. E então, prontos, olhem, alguém com uns produtos talvez melhores. Claro que vai ficar sujo novamente. Eu sei que tenho miúdas. Ela pediu para ir para a rua e agora está pedindo para entrar. Já vai. Aqui, esta zona, nós temos uns balõezinhos que elas estavam a brincar. A Aurora trouxe uma folhinha para dentro de casa. Isto é para pôr no lugar dos cabelos. Este eu não sei, vou-te perguntar se ainda está a funcionar, se não está. E aqui são os trabalhos de casa que vêm da Aurora. Por isso, e esta é a chave da minha mãe, eu vou pôr no lugar. Aqui está a Miss Daisy, que vai levar as últimas vacinas hoje. Não é? Para depois daqui a 2 semanas poder ir andar na rua. O que foi? Não tenho nada, tenho as mãos a cheirar a produto. É isto, gente. A cozinha está limpa, por assim se dizer. Ainda tenho que limpar só ali. E aqui o baldinho. Mas pronto, elas gostam muito de me deixar as coisas aqui. Pronto, lá vou eu perguntar se alguém precisa de cola para alguma coisa. E isto é no lugar das miúdas. Foi, Daisy? Que é essa calda? O que foi? O que foi? Chica, chica, chica. Estás fazendo música aí? O que foi? Queres entrar na tua casinhota? Peço desculpa se estou à frente. Não? Isto não é para ti. Isto não é para ti. Tu és muito sabichona, tu. Pronto, gente, eu sei que parece que ainda não está muito arrumado, mas aqui isto são coisas que eu tenho que perguntar o que querem fazer, onde querem meter, por isso fica aqui. Isto eu não sei se foi lavado, se vai para lavar,
Aqui, prontos, ficam estas coisinhas. Mas este saco eu tenho a impressão que é da bolsa de alguém. Estes aqui eu vou mudar, mas estes, a maior parte, este não é. Mas depois quando eu mudar eu faço. São sacos para o vidro, para depois nós colocarmos o vidro. Nós pusemos agora assim, para ser mais fácil, as roupas de ir à rua das miúdas, o comer da cachorra. Aqui coisinhas da cadelinha também. A minha ideia, um dia mais tarde, ok gente, quando nós mudarmos este chão, é eu fazer um armário aqui nesta zona. E também aqui, fechar. Mas até lá, nós vamos ter de nos desenrascar assim. Eu odeio esta zona aqui. Acho que é das zonas da casa que eu mais detesto. Mas nós vamos lá chegar um dia, ok? Ainda temos de trocar isto. Temos de ver aqui qual é a solução para o Dyson, se conseguimos arranjar ou não, porque eu acho que ele deu o berro, o seu último breath. A Eufy, eu não gosto muito dele porque eu acho que ele também já não aspira muito bem. E então vamos ter de ver o que é que fazemos, gente. Mas pronto, está melhor, está limpo o pó, está melhor do que estava. Está. Prontos, quando chegarem a casa vão perguntar o que querem fazer com aquilo. Aquilo também é do meu marido para depois ele guardar. Aquela pistola de água, não é? Também é para guardar a seguir. E então prontos, por enquanto fica assim. Gente, olhem, acabei por limpar o resto do andar de baixo, casa de banho, sala, corredora, só falta aspirar. Já tirei também aqui as coisinhas de outono, as últimas, porque depois, não no próximo fim de semana, mas acho que no seguinte, acho eu, já nem esqueci qual é o fim de semana, no último fim de semana de novembro, vamos decorar a casa para o Natal. A consulta da Daisy foi desmarcada, vai então segunda e também vai cortar as unhas na segunda, assim tem muita coisinha para fazer na segunda-feira para esta madame. E pronto, gente, ficamos assim.